Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos neste programa ao vivo esta semana para falarmos a respeito de Santa Verônica Giuliani. Hoje, que é dia de um grande franciscano também, São Boaventura, porque semana passada nós comemoramos, na quarta-feira passada foi a data exata da festa litúrgica de Santa Verônica Giuliani. Nós gostaríamos de falar dela. Por que Santa Verônica e por que é tão importante? Porque, digamos assim, que o Padre Pio é a versão revista e atualizada, porém, se admire agora, menorzinha de Santa Verônica Giuliani. Ou seja, o Padre Pio é discípulo de Santa Verônica. Ela, uma santa capuchinha estigmatizada. Ele, um santo capuchinho estigmatizado. Em número de graças e coisas extraordinárias, certamente Santa Verônica, como santa, é maior do que o Padre Pio, nesse sentido porque ela foi a mestra do Padre Pio. O próprio Padre Pio admitia isso, que Santa Verônica era a mestra dele. E é bem possível que Santa Verônica seja um dia proclamada doutora da Igreja. Deixa eu dizer, antes de falar da vida dela, deixa eu dizer por quê. Porque eu gostaria já desde o início de dar a chave de leitura da vida desta grande mulher. Deus, quando quer ensinar as coisas, Ele usa as formas mais extraordinárias para ensinar as coisas. E Santa Verônica, se um dia ela for proclamada doutora da Igreja, ela será a doutora do mistério da expiação. Ou seja, como é que Jesus, tendo morrido na cruz para nos salvar, quer que nós cristãos participemos desta salvação com os nossos sofrimentos também. Santa Verônica viveu isso de forma exemplar. E essa é a primeira forma de ensinar. É o viver. Mas, por obediência aos seus diretores espirituais e por obediência a Deus, porque Jesus apareceu dizendo que era isso mesmo, Nossa Senhora apareceu dizendo que era isso mesmo, ela escreveu durante anos um diário espiritual que no total são mais de 22.000 páginas. É claro que essas 22.000 páginas, né, não é possível ler isso. Assim, não dá para publicar. Daria lá seus 8, 10 volumes de publicação. Não é possível as pessoas lerem isso. Tudo. Por quê? Porque também ela ia escrevendo e entregava para o diretor espiritual, sem revisão. Aquilo lá não tem uma correção. Né? Do jeito que vinha, e ela ia entregando. Então é evidente que durante os anos muitas coisas se repetem. Né? Ela conta as mesmas coisas várias vezes, etc. Não segue tudo a mesma ordem. Então aquilo lá precisa de editoração. Se vocês quiserem ler o diário, né, de Santa Verônica Giuliani, simplesmente não está à disposição para comprar, porque é um negócio enorme. Existe sim uma versão editada, reduzida, compendiada, ou seja, um negócio bem resumido, que foi feito por uma italiana, também ela estigmatizada, né? Maria Teresa Carloni, e se encontra em italiano. Desejamos que um belo dia, em português também, seja editado
esse diário de Santa Teresa de Giuliani, e mesmo assim o resuminho são 500 páginas, tá? O resuminho. Em português, o que nós temos, e já colocamos aqui para vocês, a vida de Santa Verônica, escrita pelo padre Filippo Maria Salvatori, Santa Verônica Giuliani, da editora Ecclesi. E basicamente esses são os dois livros que nós gostaríamos de indicar para aqueles que quiserem se aprofundar sobre aquilo que nós vamos dizer na transmissão de hoje. Mas, vejam só, repito, qual é a chave de leitura da vida de Santa Verônica Giuliani? Ela é uma doutora do mistério da expiação. E ela ensinou isso como? Com a vida e com o seu diário. Porque Deus quis o diário. E o diabo fez de tudo para que ela não escrevesse esse diário. O diabo aparecia na cela dela à noite, porque ela tinha que escrever à noite, durante o dia ela trabalhava, fazia as coisas normais, e tinha que escrever na luz do candeeiro. Ela basicamente não dormia, não precisava dormir, tinha recebido essa graça. E escrevia na luz do candeeiro, né? E o diabo aparecia, dizia para ela que parasse de escrever aquilo, enchia o quarto de fumaça, jogava nela azeite, jogava nela tinta, pegava ela pelo pescoço, jogava no chão, dizia: eu vou arrancar seus olhos para você não poder escrever, etc, etc. Toda essa confusão. Então assim, a gente sabe então que o diário é uma coisa que Deus queria muito. Número 1, porque Deus mandou, e número 2, porque o diabo estava vendo a importância do diário. E o diabo nos ensina coisas. Quando ele conta um negócio, porque ele é muito importante, né? E então, Santa Verônica Giuliani Deus não ia mandar ela escrever essas 22 mil páginas para ficar escondida, né? Você vai dizer assim: mas padre, nunca ouvi falar dessa santa. Sim, mas os santos têm missões na igreja que não necessariamente começam na sua época. Santa Verônica Giuliani nasceu em 1660, morreu em 1727, morreu com 67 anos. Portanto, estamos falando aqui do século XVIII, estamos falando da Europa pré-Revolução Francesa. Portanto, um mundo muito diferente do nosso, pré-revolucionário, todo o contrário daquilo que é nosso mundo atual. Porém, Deus manda essas santas no mundo para ensinar, e com os tempos as coisas vão amadurecendo. Então, talvez agora os tempos estejam maduros. Padre Pio, discípulo de Santa Verônica, talvez seja exatamente o navio quebra-gelo para que a gente entenda a importância e a igreja redescubra esta grande verdade, né, de que nós podemos participar no mistério da redenção e da salvação das almas pelo nosso sofrimento transformado em amor. Esse é o grande centro da coisa. É o sofrimento transformado em amor. Enfim, essa é a chave de leitura daquilo que eu gostaria de colocar para vocês nesta noite. Então vamos lá. Vamos contar primeiro a vida dela, depois a gente faz algumas conclusões espirituais e teológicas. Santa Verônica Giuliani não nasceu como Verônica, nasceu como Úrsula. Era o nome dela, o nome de batismo. Orsolina, né? A Úrsulazinha, a pequena Úrsula. E ela nasceu no dia 27 de dezembro de 1660. Desde a sua gestação, Deus já mostrava que ela era uma eleita, porque a sua mãe sentia dentro um fogo que ardia, diferente da gestação de todas as outras irmãs. E tanto que quando ela era pequena, ela era chamada de fogo. Por quê? Porque, como temperamento, ela era de natureza colérica. Então vejam só,
Eu vou contar agora a parte da infância de Santa Verônica. A pequena Úrsula, ela não era santa. Entendam isso. Ela era cheia de defeitos e ainda não era santa. E eu vou contar coisas que são edificantes e coisas que não devem ser imitadas. Por quê? Porque não era santidade. Mas são coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias que Deus fazia com ela, que mostra que ela era uma eleita, que ela já veio para esse mundo com uma missão. É mais ou menos como o Padre Pio, que no berço já era atormentado pelo demônio. Né? Deus tem seus escolhidos. E Santa Verônica é assim. Você vai dizer assim, Padre, mas como que o senhor sabe que essas coisas da infância de Santa Verônica não são invenção das pessoas que, morreu santa, agora a gente depois olha lá na infância dela e começa a inventar coisa. Não é invenção. Sabe por quê? Porque ela mesma contou no diário. Mas o senhor acha que ela lembra das coisas que aconteceram quando ela tinha 1 ano de idade? Não, ela não lembrava. Mas, nos últimos 7 anos de vida, a partir do dia 14 de agosto, né, de 1720, ela já estava escrevendo o diário já. Nossa Senhora apareceu para ela e disse, é o seguinte, minha filha, tá muito bom o seu diário aí, mas eu vou... tem coisa aí que você não lembra. Então eu vou ditar para você. E Nossa Senhora ditava, tanto que em alguns lugares do diário tem assim, ponha um ponto. E Santa Verônica escrevia, mete il punto. Ela não, em vez de colocar ponto, escrevia, ponha o ponto. Nossa Senhora ditava para ela. Então é uma coisa estranha, porque os últimos 7 anos de vida, o diário de Santa Verônica Giuliani está em segunda pessoa. Ou seja, então tu disseste a Jesus, porque é a Nossa Senhora recordando ela. Porque você se esqueceu. Porque inclusive Deus queria que você se esquecesse. Pra você não ficar vaidosa, não ficar lembrando essas coisas. Entende? Deus escondeu Verônica dela mesma. Mas está lá e Nossa Senhora é quem ditou o diário para ela. Muito bem. Então vamos contar algumas coisas da infância de Santa Verônica ou da pequena Úrsula. Né? Então, como eu disse para vocês, ela já nasceu no ventre da mãe, o fogo. Aí a menina nasceu com 1 ano de idade, 1 ano e meio. A mãe leva ela para o mercado e tem lá um cara que vendia azeite e ele estava trapaceando na medida do azeite. E a menina com 1 ano e meio de idade olha para o cara e com a autoridade divina diz para ele, não trapaceie na venda, porque Deus vê tudo. Negócio extraordinário, mas aconteceu e está lá narrado. Aí ela foi e começou a ouvir a vida dos mártires. A mãe contava, as irmãs contavam a vida, e ela queria morrer mártir. Aí ouviu falar da vida de Santa Rosa de Lima, que Santa Rosa de Lima se flagelava, e ela queria se flagelar. Então, com 3 anos de idade, ela queria se flagelar. Aí pegou o aventalzinho dela, começou a fazer nozinhos no avental para se flagelar. Quando a mãe descobriu aquilo, ela ficou muito chateada, porque ela também ouviu falar na vida de Santa Rosa de Lima, que Santa Rosa de Lima fazia as penitências, mas escondia. Vejam, tudo isso é evidente que são coisas extraordinárias, sobrenaturais, que uma menina com 3 anos de idade não é capaz de fazer isso, e com 3 anos de idade ela não é capaz nem de ser santa, nem de ser não santa, ou seja, o uso da razão, a inteligência dela é muito limitado ainda. E, portanto, ela ali estava muito imperfeita e, inclusive, faz coisas assim, completamente fora da casinha, assim, fora do normal.
que não deveriam ser imitadas, mas que já mostram a eleição, porque Deus já vinha convidando a sua esposa para se configurar a ele, porque a esposa, ela se entrega ao esposo, então eles são uma só carne. Então, como Jesus se entrega como esposo na cruz, ela quer ser igual a ele, e aqui está a coisa do santo, que é a verdadeira configuração do santo com Cristo, com Jesus, e nisso consiste a santidade. Mas desde o início, Deus já vai dando o sinal de que aquilo que ele vai fazer com a pequena Úrsula não é ela, é ele. É uma eleição dele, é uma escolha dele. Então esses fenômenos sobrenaturais do início, digamos assim, não são sinais de santidade e de virtude da pessoa, são sinais de eleição. Tá? Então, tem ainda hoje, lá na casa onde Santa Verônica nasceu, em Mercatello, né, que fica nas Marcas, na casa dela, ainda hoje, que virou um mosteiro, né, virou um convento depois, mas na casa onde ela nasceu, ainda se guarda a porta onde ela prendeu o dedo na porta e saiu muito sangue. E ela ficou feliz porque tinha alguma coisa para oferecer a Jesus, né? E isso com 3 anos de idade. E a mãe começou a fazer o curativo do dedinho, e ela reclamando e dizendo: mas por quê? Porque Santa Rosa de Lima tinha as feridas e não colocava curativo. Como é que você vai fazer curativo comigo? Né? Então é evidente que nós estamos falando aqui do uso da razão muito imperfeito. Então, veja, por exemplo, essa traquinagem que ela fez quando era criança. Prepararam a família, ia receber visitas, prepararam uns doces, que na verdade eram uns bolos gostosos para a visita, e a pequena Úrsula não entendia por que se gastava tanto com estes doces gostosos com visitas de gente rica que vinha aí, que não precisava daquilo, precisava dar isso para os pobres. Então o que é que ela fez? Ela foi lá na cozinha, pegou os bolos, destruiu o bolo para ele ficar bem feio e agora não tinha solução, tinha que dar para os pobres. A solução genial dela. Então, para dizer, é evidente que isso não é uma coisa que não deve ser imitada, mas era a loucurinha da cabeça dela, né? Ela, por exemplo, com as amigas, com as irmãs, fazia atos de piedade, fazia pequenos altarinhos em que ela fazia um altarzinho para Jesus e para Maria, colocava flores, etc e tal, isso e aquilo. E quando as irmãs não queriam ir com ela fazer os altarinhos em honra a Deus, ela achava aquilo inexplicável, inaceitável que elas não quisessem brincar de altarinho, porque isso ia honrar a Deus. Ela fazia coisas absurdas, empurrava a irmã escada abaixo, dava socos, natureza colérica. Ela mesma diz, não é, que dava bofetadas, e coisas que ela não lembra, mas Nossa Senhora vai ditando lá que ela, por exemplo, muitas vezes esperneava e batia os pés no chão como um cavalo. Natureza colérica da pequena Úrsula, que ela mesma narra esses seus defeitos de infância, mas são defeitos que ela viveu num amor a Deus, porque ela não entendia que as pessoas não quisessem louvar a Deus. E aí tem a parte sobrenatural. A parte sobrenatural é o seguinte: ela fazia esses altarinhos e saía no jardim colhendo flores para pôr no altarinho. Um belo dia, ela colhendo uma flor, o menino Jesus aparece para ela em pessoa e diz: eu sou a tua flor. E sai correndo. E ela sai correndo atrás dele.
E quando chega no quadro de Nossa Senhora, diante do qual ela fazia o altarzinho dela, tá lá o menino Jesus no braço de Nossa Senhora, e ela começa a brigar com Nossa Senhora, dá o menino de volta aqui, ó. A senhora está escondendo o menino. E de tanto insistir que, por exemplo, davam a comida para ela, ela diz, não vou comer, só vou comer quando o menino Jesus vier comer aqui comigo. De tanto insistir, um belo dia o menino Jesus vai e desce. Nossa Senhora vai e entrega o menino Jesus no braço dela. E ela dá de mamar o menino Jesus. Coisas sobrenaturais e extraordinárias que a própria Santa Verônica não se lembrava, mas que Nossa Senhora vai ditando para ela. Quando as pessoas comungavam e voltavam para casa, ela sentia um cheiro divino, extraordinário, que exalava das pessoas que comungavam. E achava que aquilo era normal e natural. Até que um belo dia, a mãe dela ficou doente e o padre foi levar a unção dos enfermos e o viático. O padre ergueu a hóstia para mostrar para eis o Cordeiro de Deus, dar comunhão para a mãe. A menininha, pequenininha, levanta os bracinhos e diz, eu também quero, eu também quero, eu também quero. E o padre responde para ela que, não, mas eu só tenho uma hóstia para sua mãe. E a menina milagrosamente responde dizendo, sim, mas Jesus está todo inteiro também no fragmento. Me dê um pedaço. Evidente que o padre não deu, mas a coisa... E quando ela ia à missa com a mãe e com as outras pessoas, e o padre erguia a hóstia na hora da consagração, ela via o menino Jesus na hóstia. Então, coisas extraordinárias. Novamente, gente, deixa eu dizer para vocês, nada disso prova que ela é santa. O que faz uma pessoa santa são as virtudes, fé, esperança e caridade. Essas manifestações extraordinárias só mostram eleição. Mostram que Deus escolheu desde pequena. Aí, ela vai e recebe a primeira comunhão. Quando ela recebeu a primeira comunhão com 10 anos de idade, um fogo que abrasava o coração dela, e ela, quando chegou em casa, perguntou para as pessoas, quanto tempo dura esse fogo depois que a gente comunga? Porque ela achava que todo mundo sentia a mesma coisa. Jesus, então, estava bem presente na vida dela. Um belo dia, fazendo suas orações, ela ouve a voz clara de Deus que diz, a guerra, a guerra, a guerra. E ela, pois não, agora mesmo. E começou a estudar esgrima. Tanto que ela é padroeira dos esgrimistas. Ela sabia manejar bem a espada. Isso com 11 anos de idade. Quando ela estava treinando bastante a espada, etc e tal, isso, aquilo, já estava boa no negócio, Jesus aparece para ela e diz, você é boba mesmo, né? Você não entende as coisas que eu falo para você? Não é esse tipo de guerra. É a guerra contra o demônio, contra o mundo e contra a carne. Não é? E assim por diante. Bom, eu não vou me deter aqui nos detalhes tanto da infância, já chega, só para dizer a grande eleição dela. O pai, ela, evidente, logo desde pequena, queria então ser religiosa. A mãe morreu, o pai, ela era a caçula, queridinha do papai. O pai chegou e disse, não, de jeito nenhum. E começou a mandar meninos para tentar dissuadi-la da história. Ela mostrou um exemplo de grande virtude. No próprio diário, ela diz as grandes tentações que sofreu nesta área, porque de fato aquilo era tentação para ela, não é assim que... porque Deus vai chamando. E ela sentia que quanto mais ela se dedicava, o pai levava ela para as coisas mundanas. Quando diz mundana, gente, nós estamos falando aqui de mundano no final do século XVII, de uma família super católica, de uma cidadezinha pequena da Itália. Então não vamos pensar que, mundana, um negócio. Não, a família dela era uma família razoavelmente rica, sim, burguesa, né? Mas
não, nada assim de muito escandaloso comparado com os dias atuais. A gente sempre tem que colocar essa vírgula aqui, porque quando a gente fala de tentações mundanas, a gente já pensa uma rave, né? Um negócio assim, maluco. Não, ela foi tentada, ela fala das tentações, e é importante entender que ali sim começa a virtude. Aqui começa a santa. A santa começa nessa batalha, nessa verdadeira guerra. Né? Não porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender. E Santa Verônica Giuliani é a prova cabal disso daqui. Os fenômenos extraordinários de visões e a forma de oração da pessoa não diz se a pessoa é santa. O que diz que a pessoa é santa são as virtudes, é a vida, é a mudança de vida. Então, ali, ela que, evidente, nunca tinha cometido. Eu acho que, pelo que eu leio pela vida dela, Santa Verônica Giuliani nunca cometeu um pecado mortal na vida dela inteira. E no fundo, nem sei se cometeu veniais. Eu acho que o que ela tinha mesmo eram desordens do temperamento, coisas assim, imperfeições, etc. Né? Porque nada era muito deliberado, era tudo assim, coisas da natureza colérica dela, né? Mas ela diz assim, que o pai levava ela para as coisas mundanas e ela sentia que o fervor dela diminuía. Veja, uma santa agraciada, com essas graças extraordinárias de vida de oração, de visões, de etc, etc, ensina para nós que as pequenas distrações mundanas que ela tinha lá no século XVII eram suficientes para arrefecer o seu amor. E ela colocava seus brincos, joias, se vestia, porque, claro, quando a mãe morreu, eles tiveram que sair de Mercatello e ir para Piacenza, que era onde o pai tinha lá o seu trabalho bastante, né, rentável, e era um homem importante da sociedade. E então o pai começou a exigir que as filhas se vestissem conforme a altura da sua posição social. E ela gostava de se vestir bem. Mas logo lhe vinha aquela coisa, aquele remorso de entender que ela era chamada a amar Jesus e ser esposa de Jesus. Bom, enfim, para fazer uma longa história, uma história curta, o pai fez de tudo para ela não ser religiosa. Essa menina adoeceu de um jeito tal que ela só ficava melhor quando alguém lhe falava da vida religiosa. Ela dava uma melhorada. Então até que o pai se convenceu que de fato aquilo era a vocação religiosa e resolveu deixar. Ela voltou de Piacenza para Mercatello. Lá foi visitar as suas irmãs religiosas, que ela tinha 2 ou 3 irmãs de sangue que tinham entrado para as Clarissas, lá de Mercatello. E as irmãs religiosas, irmã de sangue dela, começaram a dissuadi-la e dizer que ela não deveria ser religiosa. Pois essa menina, com 16 para 17 anos de idade, com autoridade divina, diz: mas muito me admira a senhora, religiosa que é, não seguir o exemplo de Santa Clara, né? E não incentivar as vocações e querer que eu me distraia nessas coisas mundanas. Também a menina não mandava recado, ela dizia na cara. Né? Pois bem, finalmente resolveu entrar, mas não resolveu entrar no convento das Clarissas lá de Mercatello. Por quê? Porque já tinha as irmãs de sangue lá, então ela resolveu ir num lugar onde tivesse uma regra mais dura, e então entrou numa outra cidade, no convento das Clarissas Capuchinhas, né?
que tinham uma regra mais penitente. Ela entrou, tornou-se religiosa, e é interessante notar que, apesar dela ter lutado tanto, ela ter certezas divinas sobre a sua vocação religiosa, no início da vida religiosa dela, ela sentiu grandes angústias por estar no convento. Ou seja, foi ali que ela começou a entender a diferença entre os movimentos do corpo, as paixões desordenadas, e a alma. Porque ela começou a ver que a sua alma estava em paz. Mas o corpo dela estava angustiado de estar num convento. Ela achava que aquelas paredes oprimiam ela. E ela sentia uma vontade imensa de ir embora. Embora na alma ela tivesse a certeza absoluta de que aquela era a vocação dela. O demônio começou a prová-la, o demônio começou a aparecer na cela dela, como se ele fosse a mestra de noviças, e a mestra de noviças, que era a falsa mestra de noviças, começava a dizer para ela: olha, eu estou vendo que você confia demais no diretor espiritual, no confessor, mas já tem uma fofoca. E essa fofoca vai ser uma grande desonra para a ordem, porque está todo mundo dizendo que você está envolvida com esse diretor espiritual aí, com o confessor. Então não conte mais nada para ele, não se confesse mais. Até que ela depois descobriu que aquilo não eram ordens da mestra, mas era o demônio querendo colocar o rabo dele no meio da história. Ela entrou então no convento com 17 anos. Ali, as purificações espirituais foram aumentando, porque é interessante, desde muito cedo, Santa Verônica sentiu uma atração pela paixão de Cristo. E mesmo antes de entrar no convento, ela queria sofrer com Jesus para a salvação dos pecadores. Não é? Só para entender o que é que isso significa, esse sofrer para Santa Verônica, no fim da vida dela, quando ela estava no leito de morte, não é? Ela, aqui no livro está na página 156, ela chamou as religiosas ao redor do leito dela e disse assim: l'amore si è fatto trovare, o amor se fez encontrar. Ditelo a tutte, digam isso a todas as religiosas. Questa è la causa del mio patire. Esta é a causa do meu sofrimento. Por quê? Porque ela viveu uma vida, assim, de tremendo sofrimento. Então, quem vê essa vida de sofrimento, assim, é um negócio assim, é uma santa que não dá para imitar. Santa Verônica Giuliani é uma santa que não, literalmente, não dá para imitar. É impossível imitar essa mulher. Por quê? Porque ela foi tão agraciada com coisas extraordinárias desde o início e tinha uma tal vocação de união com o sofrimento de Cristo que isso não dá para imitar, porque isso aí é graça. As penitências que ela fazia, etc, todo esse sofrimento de se configurar o Cristo crucificado, isso aí foi graça, foi eleição, e não dá para imitar desse jeito. Mas é que ela, na verdade, não é uma santa para ser imitada nesse sentido. Ela é uma santa para ser conhecida, porque ela é um ensinamento. Ensinamento de quê? De que o amor nos configura a Cristo crucificado. Se você vê
todos os sofrimentos de Santa Verônica Giuliani, que é o que eu vou comentar agora. Com 21 anos de idade, ela foi coroada de espinhos. Aí, na cabeça, Jesus, e ela fazia penitências, carregava a cruz nas costas, se flagelava, etc e tal. Os sofrimentos físicos, corporais, uma coisa absurda, né? Ela carregava a cruz de Cristo no meio da neve, depois se fechava dentro do armário numa posição incômoda para lembrar com aquela penitência as falsas liberdades que o mundo prometia, etc. Coisas assim de penitência escabrosas, assim, bem fora do normal. Aí vem o fato de que ela foi transverberada, os estigmas. A coroa de espinhos doeu nela até o dia da morte. A transverberação no coração, que doía. Depois os estigmas, que também doíam, etc, etc. Os últimos 33 dias de vida dela, simbólicos 33 últimos dias de vida, foram um sofrimento sem par, um negócio absurdo. Mas por que tanto sofrimento? Que loucura é essa? L'amore si è fatto trovare. Aqui que está a coisa, o amor. E ela queria ser igual ao amado. E os sofrimentos de Cristo por nós na cruz foram imensos. Então, o que acontece é o seguinte: tem gente que tem dificuldade de entender a vida de Santa Verônica Giuliani. Mas quem tem dificuldade de entender Santa Verônica tem dificuldade de entender o Cristo crucificado. É que Jesus crucificado saiu de moda, né? Nós perdemos a essência do cristianismo, que é a cruz redentora. As pessoas pararam de ver o grande amor que está na cruz de Cristo por nós. Bom, então, aqui, olhando para Santa Verônica dentro do convento, que foi o período de maior santificação dela nos sofrimentos, ver que desde cedo ela era muito atraída a Cristo crucificado por amor. O amor. E ela sentia um amor tão avassalador, tão único, tão extraordinário, que ela precisava se unir a Jesus no sofrimento da cruz. Essa é a coisa de Santa Verônica. Então, l'amore si è fatto trovare. Então, entrou lá no convento com 17, com 21, ela recebe a coroa de espinhos. Depois, ela começa até os 27 anos, ou seja, durante os 10 primeiros anos no convento, Jesus diz que ela vai ser a mezzana, a mediadora entre Jesus e os pecadores e se oferecer em sacrifício. Então, o sofrimento interior dela, as penitências, a contrição dela, e ela se sentia atrair enormemente pelo amor de Cristo pelos pecadores. A vontade que ela tinha era de sair gritando e dizendo: digam a todos, digam a todos, digam a todos que o amor de Cristo por nós foi crucificado. Cristo foi crucificado. Então ela começa a ser começa a se sacrificar pela conversão dos pecadores, como fizeram os meninos de Fátima, os 3 pastorinhos de Fátima, como fez o Padre Pio, como fizeram tantos santos, né? Como diz São Paulo, completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de Cristo. Então, nesse sentido, é a primeira parte da vida de Santa Verônica em que ela é doutora, porque ensina com a vida o mistério da expiação. Bom, até que então, no dia 5 de abril de 1697, né? Aqui, então, nós estamos falando que ela está com 37 anos de idade, ela é estigmatizada. Ela recebe os estigmas. A narrativa dos estigmas está aqui no livro. Eu não vou ler, porque assim nos levaria muito tempo. Só para descrever, ela
vê Jesus crucificado, ela passa por um momento de contrição enorme, de purgação, de purificação, etc. Ela vê Jesus crucificado e Nossa Senhora aos pés da cruz, né? A Dolorata, Nossa Senhora das Dores aos pés da cruz. E então Nossa Senhora pede a Jesus que ela receba os estigmas. Isso é uma das coisas interessantes e importantes com relação a Santa Verônica. É essa presença de Nossa Senhora. Tudo é através de Nossa Senhora. A presença de Nossa Senhora é constante desde a infância, nos quadros lá, é Nossa Senhora quem dá Jesus para ela, é Nossa Senhora quem está presente e vai dando as coisas. E Nossa Senhora pede, e Jesus concede os estigmas, raios de luz saem da cruz de Cristo, 5 raios de luz, 4 como cravos, 1 como uma lança, e então aparecem os estigmas visíveis. Ela já tinha, como o Padre Pio, ela já tinha os estigmas invisíveis. E ela tinha pedido para Jesus que não fossem visíveis. Mas quando ela percebeu que Jesus queria que fosse visível para que ela testemunhasse a sua configuração, ela aceitou, mas dali para frente começou o sofrimento eclesial. Ou seja, as próprias monjas clarissas começaram a denunciá-la para o Santo Ofício. Ela era mestra de noviças, teve que deixar o cargo de mestra de noviças. O Santo Ofício mandou fazer uma investigação, o bispo fazer uma investigação. O bispo começou a interrogar as irmãs, etc e tal. Ela foi fechada dentro de um quarto, de uma cela escura, sem janelas, durante inúmeros dias. Depois foi privada dos sacramentos, não podia receber a comunhão, não podia sequer rezar no coro. Para a missa dominical ela tinha que assistir através de uma porta, não podia comungar. E nisso tudo, ela viveu com uma paz e uma tranquilidade sofrida, mas uma paz de configuração a Jesus. Porque antes de começar a perseguição, Jesus apareceu para ela e disse: olha, vem aqui, você vai sofrer, mas eu quero mostrar para você que sou eu quem estou querendo que você sofra. Então se ajoelhe aqui aos meus pés e renove seus votos religiosos de obediência comigo. Então ela se ajoelhou aos pés de Jesus e renovou os votos nas mãos de Jesus, sabendo que ela deveria obedecer detalhadamente. E uma das características da Santa Verônica Juliana foi essa história da obediência, que é um negócio assim, assombroso a obediência dessa mulher. Uma obediência aos diretores espirituais, aos confessores, que é uma coisa de louco. Tanto que, na hora da morte, ela não morria porque o diretor espiritual não deu licença dela morrer. Por incrível que pareça. Ou seja, ela estava lá, em agonia, deram a unção dos enfermos, o viático, ela em agonia, e ela já não podia falar mais, já estava em semicoma, e ela ficava olhando para o diretor espiritual. E o diretor espiritual não entendia. E todo mundo diz: vai morrer, mas não morre, vai morrer, mas não morre, vai morrer, mas não morre. O que está faltando? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O diretor espiritual: poxa vida, me lembrei. Ela disse: Padre, eu não quero desobedecer em nada, então até para sair deste mundo eu quero sair em obediência. Então ele disse assim: minha filha, se for vontade de Deus, você tem licença de morrer. E morreu. Um negócio maluco. Então a obediência de Santa Verônica ao diretor espiritual era um negócio heróico mesmo, um negócio assim, fora do comum, né? E ela então viveu essa obediência, sendo, aspas, perseguida pelo Santo Ofício, mas vocês têm que ver o seguinte: não era perseguição. A igreja, esses fenômenos extraordinários, a igreja nunca os aceita assim com muita facilidade. O pessoal sem fé, não é? O pessoal
contrária à igreja, eles acham que nós, católicos, somos gente que crê em tudo, né? Falou no negócio e já está acreditando. Mas a atitude da igreja é exatamente o contrário. A atitude da igreja é de extrema suspeita dos fenômenos extraordinários. Então foi só assim, a igreja aceita os fenômenos extraordinários de Santa Verônica porque eles foram tão comprovados e recomprovados com tantas inúmeras testemunhas os estigmas. É mais ou menos uma história parecida com a do Padre Pio, né? Eles foram lá, enfaixaram, selaram, etc e tal, fizeram de tudo para comprovar que os estigmas eram falsos e os estigmas eram verdadeiros. Mandaram médicos, etc. Assim, tanto que antes do Padre Pio, Santa Verônica era o santo da Igreja Católica cujos estigmas tinham sido mais estudados. Por quê? São Francisco de Assis teve os estigmas, outros santos tiveram os estigmas, mas não tiveram tanto estudo como Santa Verônica, que teve médicos, gente do Santo Ofício, que foi lá, investigou, viu, né? Tentaram curar de tudo quanto é jeito e não conseguiram. E então, Santa Verônica viveu essa obediência até que finalmente o próprio Santo Ofício, depois de feita a investigação, disse ao bispo: olha, é uma serva de Deus, não tenho medo. E assim ela foi reabilitada, não é? Durante esse período da sua reabilitação, em que ela estava lá com os estigmas visíveis, etc., etc., veio o fenômeno da união de corações. Ela sentiu, assim, ela experimentou que o coração dela estava unido ao coração de Maria, ao Imaculado Coração de Maria, de forma extraordinária, de tal forma que o coração dela e o coração de Maria eram um só. E quando o coração dela se fundiu com o coração de Maria, ela notou que, na realidade, o coração de Maria era o coração de Jesus. Então, essa é a história dos 3 corações. O coração de Santa Verônica, o coração de Maria e o coração de Jesus. Porque Maria não tem coração, o coração dela é o coração de Cristo, né? E assim veio o período final da vida dela, os 10 últimos anos, em que ela foi abadesa. E ela, como abadesa, governou de forma extraordinária, mostrando extremo amor pelos pobres, sabedoria, de tal forma que no meio desses fenômenos místicos, era uma mulher muito prática, de tal forma que o próprio bispo dizia que essa mulher é capaz de governar um império. Ele ia lá para se aconselhar com ela o que ele devia fazer para governar a diocese. E coisas assim muito práticas de como é que as irmãs devem fazer para buscar água, porque tinha que buscar água lá embaixo no poço, levar para cima, aí ela vai e inventa um sistema de correntes em que o balde já desce do poço e já vai lá para o outro andar, etc e tal. Coisas feitas por, assim, engenhosidade de se consultar pessoas, técnicos, etc. Uma mulher muito prática, né? Mas também cheia de caridade e de amor. Por falar em balde, um dia isso não era quando ela era abadesa, foi antes. Um dia ela estava levando um balde de água para cima, para as irmãs servirem. E como ela fazia tudo por amor a Jesus, e isso é a caridade com os outros, com os irmãos, né? Ela tá subindo a escadaria com aquele balde pesado, etc. E Jesus encontra ela no meio da escadaria e diz: o que você está fazendo? Eu vou levar esse balde ali em cima para você, Jesus. Era para as irmãs. Para você, Jesus. E Jesus então disse para ela: então eu te acompanho. E acompanhou ela levando o balde. Então essas coisas de amor, assim, tem coisas muito, assim,
extraordinárias, mas assim, realidades também muito afetivas e amorosas, de tal forma que se vê claramente que toda a realidade do sofrimento e da configuração ao Cristo sofredor na vida de Santa Verônica era uma configuração da esposa que se configura com o esposo. E aqui Santa Verônica é claramente, então, a encarnação da Igreja. Agora, então, concluo dizendo o seguinte. Ainda teria muita outra coisa para falar, né, gente? Vocês entendem que eu estou só dando uma pequena amostra das coisas extraordinárias da vida de Santa Verônica. Mas eu não gostaria de concluir sem entender realmente por que é que eu fiz esse programa, para você entender o que é que eu estou querendo transmitir para você. É o seguinte. Como que um padre, como o padre Paulo Ricardo, que tem tanto amor por Santa Teresinha, que é a santa da ausência dos fenômenos extraordinários. E em Santa Teresinha, a característica básica e fundamental da vida espiritual de Santa Teresinha é que nada desses fenômenos de Santa Verônica, de Jesus que aparece, desce do quadro, vai, coroa de espinhos, estigmas, transverberação, não sei o que, etc e tal, essas coisas, se existiram na vida de Santa Teresinha, foram absolutamente discretas, nada de alarde, nada de extraordinário. Não tinha estigmas, não teve nada disso. Como que eu que gosto tanto de Santa Teresinha e que tenho, né, fui formado por Santa Teresinha e por consequência na escola de Santa Teresa d'Ávila de São João da Cruz, a gente é formado a suspeitar e não dar bola para os fenômenos extraordinários. Como é que eu, que falo tanto, digamos assim, para não dar bola para os fenômenos extraordinários, mas crescer nas virtudes da fé, esperança e caridade, como é que eu começo agora a fazer propaganda de uma santa com tantos fenômenos extraordinários? Ou seja, fenômenos extraordinários que eu digo aqui é o seguinte, essa coisa de esses milagres. É o seguinte, vamos entender. Existem dois tipos de milagres. Um milagre é quando, sei lá, um cadeirante paraplégico é levantado da cadeira de rodas. Um cego começa a enxergar. Um morto ressuscita. Esses milagres, eles são milagres feitos para fortalecer a fé das pessoas. Mas existe um outro tipo de milagre. São os milagres que vão aparecendo na vida da pessoa porque estão mostrando que o sobrenatural de Deus é verdadeiro e que Deus quer transformar as almas. O sobrenatural na vida de Santa Verônica, desde o ventre da mãe, essas coisas, essas graças extraordinárias, que eram tão numerosas que o Papa Leão XIII chegou a dizer o seguinte: as graças extraordinárias na vida de Santa Verônica são tão numerosas que depois dela, provavelmente, só a Virgem Maria teve tantas graças assim, extraordinárias. Que eu estou falando aqui, não estou falando de nível de santidade, estou falando de manifestações externas, anjos que aparecem, sei lá, 300 vezes ela recebe a transverberação, não sei quantas vezes coração de espinho, não sei quantas vezes os estigmas são confirmados, não sei quantas vezes, quer dizer, se você lê aquele diário de 22 mil páginas, é uma abundância de graças que você, até nós que temos fé, temos uma tentação de não acreditar naquilo tudo. Porque não é possível que tanta abundância de graças extraordinárias. Mas esses milagres, esse tipo de milagre feito na alma, eles estão lá para mostrar uma outra coisa. Para mostrar
o quanto Deus quer transformar as nossas almas. E aí você olhando essas manifestações fantásticas e sobrenaturais de quanto Deus quis e fez para transformar a alma de Santa Verônica, aí você entende que isto que nela foi visível acontece nos outros santos também. E muitas vezes de forma invisível, como aconteceu com Santa Teresinha, que não teve manifestação externa nenhuma. De tal forma que, quando eu, miserável Paulo Ricardo, comungo, estando eu em estado de graça, espero não comungar em pecado mortal, pelo amor de Deus, mas, estando em estado de graça, quando eu comungo, eu não sinto nem a chama que Santa Verônica sentia e nem o odor divino que exalava e que ela testemunhava. Mas é o mesmo Cristo, a mesma vontade de Deus de transformar, a mesma realidade do sobrenatural que está ali. Então Deus escolhe esses santos, escolhe santos assim para mostrar, tem santos que Deus escolhe para mostrar graças milagrosas, taumatúrgicas, levantar os mortos, curar os aleijados. Tem santos que Deus escolhe para mostrar graças extraordinárias, sobrenaturais, de transformação da alma através da presença do sobrenatural palpável, poderíamos dizer assim. Para que, tanto numa coisa como na outra, nós enxerguemos que o sobrenatural é real, embora nós não vejamos, não sintamos e não recebamos essas graças externas, visíveis, palpáveis. Mas Deus quer nos dar as graças de transformação. De tal forma que se Santa Verônica sentiu que o coração dela estava unido ao de Maria, e depois descobriu que o coração de Maria era o de Jesus, e que na verdade ela tinha 3 corações, isso é uma verdade para nós também. Se nós colaborarmos com a graça de Deus para transformar nosso coração miserável, unindo nossos pequenos ou grandes sofrimentos aos sofrimentos de Cristo na cruz, para que então, configurados à Virgem Maria, sejamos configurados a Cristo. A entrega, a consagração, Santa Verônica é um exemplo assim luminoso de consagração a Nossa Senhora. Ela tudo ela entrega a Nossa Senhora e por isso vive o grande amor por Jesus. Impressionante. Como ela ama Jesus de uma forma portentosa, mas sempre pelas mãos de Maria. E é a grande mestra da consagração total a Nossa Senhora. Então, era isso que eu queria transmitir para vocês no dia de hoje, né? Esta santa, estigmatizada, capuchinha, que precedeu em 250 anos o Padre Pio, mas que foi, sem dúvida nenhuma, né, uma grande mestra e, se Deus quiser, no futuro, será proclamada doutora da Igreja, a doutora do mistério da expiação. Foi mestra do Padre Pio, seja mestra nossa também. Não procuremos os fenômenos extraordinários, mas procuremos o amor extraordinário. E unidos ao amado, invisivelmente, acontecerão prodígios no nosso coração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.